Bom, muito bom dia. Quem está falando é o juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. No momento, 10 horas e 19 minutos de quarta-feira, 15 de julho de 2020, quarta-feira. Ok? Quarta-feira, 15 de julho de 2020, 10 horas e 19 minutos. Atenção, atenção, juízes em campo, atenção 60 agências de inteligência, atenção satélite. O total das forças de batalha da Marinha dos Estados Unidos é 300 navios. 300 navios. Os navios implantados pela frota são 103. O total de ships on the ways, 83. Vamos aos componentes de aviação. 27. Estação Aérea da Marinha Corps de Waikuni. Os Monbaks, 102. Estação Aérea também de Iwaikuni. As águias também do Waikuni, são 115. Os Dambusters são 195. Os Slackwall, os Sadawai, são 141. Equipe elétrica. Os Tigers Tiles, 125. 5 esquadrões de logística. Os Providence. 30 esquadrões de fuzileiros navais. Os Hawks, esquadrão de helicópteros, 77. Tem cruzador e tem destroyers, 15 esquadrões. Todas estas pessoas se encontram em procedimento de curso marítimo. São milhares, centenas de milhares de pessoas que estão sendo abastecidas com comida, com salário, com logística de estudo na área de invasão. Eles se encontram para proteger as costas marítimas da República Federativa do Brasil. Então, a situação, ela é relevante, ela é um processo relevante e que não tem como voltar atrás. Já leva uma certa quantidade de tempo em que são tomadas as decisões, e decisão tomada
não volta atrás. Estão entendendo? Então aqui as emissoras de televisão, o Sistema Globo de televisão, a Bandeirantes e também a CNN, todos aqueles que estão envolvidos com o inimigo comum de 60 nações, que é um inimigo público que envenenou o planeta e que está gerando pandemias por todo o planeta, querendo alavancar e sucateando todos os países do planeta para poder se estabelecer, conhecido como a China de Xi Jinping, ele se encontra fadado ao fracasso. Já é o fracasso econômico, ele tem um procedimento de default na Europa, nos Estados Unidos da América e nas Américas. Ele já não tem capacidade de dinheiros nas suas empresas. E eles estão exigindo dos bancos centrais dos países que estão fortalecidos por determinação da Suprema Corte Mundial de Haia, a que haja o reset financeiro de moeda lastreada em ouro, ou seja, cada cédula monetária, cada papel moeda, cada cédula de dinheiro tenha o seu equivalente em lastro ouro. Então, eles não possuem esta contabilidade, a China, porque foi descoberto um default que não tem precedentes na história e que ele não tem capacidade em ouro e também não tem capacidade em dólares e euros, em moeda. Já totalmente demonstrado. Ele se encontra, a China, cercado no Mar da China, também na parte aérea nem se fala, e ele está querendo se expandir via terrestre, afrontando a Índia, e também querendo se posicionar nos seus aliados, ex-aliados, Austrália, que já não tem nenhum tipo de possibilidade, como também todos os seus aliados do passado, porque eles foram descobertos que fazem parte desta trama sórdida mundial. Mas tem os agentes que estão operando na área política, principalmente no judiciário de 183 países, um dos quais o Brasil. Então, esses agentes políticos, espias e sabotadores, que não foram eleitos pelo voto popular, e sim colocados pelos seus empregadores, desde a época do José Sarney até o Michel Temer, eles arregimentaram
11 ministros do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Estes elementos, já descobertos por sabotagem e espionagem, utilizam locutores a ameaçar e a colocar empecilhos na administração pública para adquirir dinheiro a empresas que pertencem a grupos chineses. Então, eles fazem sabotagem e espionagem conjuntamente com senadores do narcotráfico e deputados federais do narcotráfico, governadores e prefeitos, todos já tipificados na logística de operadores em campo, juízes e também agentes especialistas. Então, do total de 300 navios, 83 ships underways estão em formação de invasão. Para evitar que os dragões do Irã invadam pelo Atlântico e pelo Pacífico o território conhecido como Cabeça do Cachorro e fazer um corredor que chegue aos estados do Nordeste. O satélite está observando o deslocamento de 50 petroleiros, 50 petroleiros, superpetroleiros, que têm extensão de 25 campos, cada um, né? Cada um tem extensão de 25 campos de futebol. É um campo seguido do outro, de extensão e de comprimento, né? Ali, nessas comportas, eles podem transportar tropas, podem transportar caminhões, jipe e todo tipo de insumo de guerra, e desembarcar no porto de Mariel ou estabelecer a sua base de apoio no porto de Mariel. O porto de Mariel, de propriedade do Brasil, porque ele não foi pago, ele foi vendido para a Rússia, entre aspas. Dizem que a Rússia comprou o porto de Mariel, fazendo com que isto evite o abate logístico
de acabar com o Porto de Mariel, acabar com a base do Porto de Mariel, logístico para tomar a América Latina. Mas o senhor Putin não faz questão do Porto de Mariel. Perdeu todo o interesse na América Latina, perdeu todo o interesse na Venezuela, como também não há forma nem da Coreia do Norte e nem da China de chegar às costas do Pacífico, da América do Sul, como também do Oceano Atlântico, das costas do Brasil. Tudo isto já logisticamente implantado. Então, nós temos aqui 83 underways, ships, de um total de 300 navios. Temos uma capacidade de esquadrões de fuzileiros navais, 30 esquadrões, temos 77 helicópteros de esquadrão, temos cruzadores, temos destroyers, 15 esquadrões, todos operacionalizados, todos já tanto no Atlântico quanto no Pacífico. E nós temos aqui, no território da República Federativa do Brasil, espias e sabotadores que se encontram nas dependências do Senado Federal, nas dependências da Câmara de Deputados, em 27 serventias de governo de estados e também em 5.070 municípios. A soberba estabelecida pela autonomia jurídica praticada pelo Supremo Tribunal Federal de 11 espias e sabotadores colocou milicianos de prisioneiros em cidades como São Paulo e também em vários estados, soltos para praticarem o tráfico de drogas em localidades que já estavam dominadas pelas forças de polícia, como também de intervenção do Exército, através da lei estabelecida que está em vigor, a lei marcial. Então, as emissoras de televisão, o sistema de TV, de rádio e de jornais estão praticando crimes por empregados que eles não têm nenhum tipo de escrúpulo de se recusarem
a ler o telepronto, os famosos âncoras, que estão inseridos na Lei de Segurança Nacional e que vão responder pelo crime de sabotagem e espionagem, por trabalhar a favor de inimigo em tempo de guerra. O Brasil está na lei marcial, em guerra, e nós vemos um ex-membro da corte, Gilmar Mendes, que se encontra em Lisboa, Portugal, a estabelecer uma denúncia, crime, e jogar a responsabilidade perante a opinião pública não estabelecida por uma legitimidade, mas estabelecida pela fé pública. Gilmar Mendes comete o crime de fé pública de denúncia de genocídio contra as Forças Armadas do Brasil, alegando que o Brasil ele pratica o genocídio e o responsabiliza pelas mortes do veneno borrifado pela nação China, pelas forças de milicianos que trabalham para o Foro de São Paulo, que trabalham para a Orcrim, para a Omertá, para a máfia e para o pendrive da Odebrecht na sua geopolítica mundial, conhecida como Ursal. Todos os elementos que compõem essas organizações serão presos e levados para determinada prisão situada no Alasca. A Lei de Segurança Nacional do GSN estabelece as Forças Armadas a proceder mediante a identificação destes elementos. A falta de retratação do crime de fé pública e a falta de retratação do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal através dos 11 membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, posto que eles estabeleceram de responsabilidade de outorga monocrática a que quando um fala, está falando por todos os 11. Então nós estamos tipificando decisões monocráticas de crime, já estabelecidas por eles mesmos. Não há como retroceder. O crime é grave. A Lei 2.889 de 1956, lei internacional e também inserida na condição de que não pode prescrever,
é uma lei pétrea mundial, evoca o inicial da ação como dolo eventual, praticado por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ao dar outorga à imposição de governadores e prefeitos que eles devem proceder conforme estabelecimento da ONU, da OMS, da OEA e da China, conhecida forma de governo da nova lei mundial, da nova ordem mundial, que estabelece a China soberana perante o planeta. Estes elementos, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com os senadores da República Federativa do Brasil e deputados federais da República Federativa do Brasil, governadores da República Federativa do Brasil, prefeitos da República Federativa do Brasil, criaram a sórdida trama e ferindo a Constituição no crime que não tem como retroceder, praticado contra o povo da República Federativa do Brasil na Lei 2.889 de 1956, prática de genocídio através de veneno borrifado e impedindo a administração profilática de remédio a ser utilizado nas primeiras horas da infecção desta pandemia provocada pela nova ordem mundial estabelecida pela OMS, pela ONU, pela OEA e pela nação China, o exército chinês, já que a população da China está fadada à destruição, porque lá a pandemia continua e agora vários cataclismas de inundações e também de repressões dos governos das províncias locais. Eles estão exterminando a todo o povo dissidente que se está levantando contra o Partido Comunista Chinês. Hong Kong se levantou, está atuando em guerrilha, como também na China. As emissoras de televisão brasileiras que estão arregimentadas pró-China e que se encontram em território nacional da República Federativa do Brasil, membros do QG, generais, operadores regionais no Brasil, a identificar todo aquele que não honre com as especificações determinadas pela China, mas foram descobertos. Então, nós já sabemos, e o povo sabe, que essas emissoras de televisão, como também os membros do Senado Federal da República Federativa do Brasil, como também a Câmara de Deputados Federais da República Federativa do Brasil
e a membresia de governo de 27 estados e os seus prefeitos, aparelhados há 33 anos, desde a saída das Forças Armadas do Brasil. Eles se estabeleceram com o governo Sarney até o governo Michel Temer. Todos já identificados por partidos políticos de esquerda que eles querem e não conseguiram dominar o proletariado da República Federativa do Brasil, porque o povo brasileiro não comparte o flagelo de hambrura. Hambrura é morte pela falta de comida, fome. Hambrura é pela falta de produto, de produção de hortaliças, de proteínas a chegarem ao supermercado. Já a Bolívia está passando por este processo de hambrura estabelecido pelo Morales, um boliviano que foi refugiado na Argentina e que voltou para a Bolívia, e lá ele estabeleceu que os seus membros do partido impeçam o abastecimento de comidas nos supermercados. Com isso, eles acreditam que vão ter êxito em manter as massas da população submissas ao governo através da hambrura. Técnica já milenar que hoje em dia não procede mais. Você tira a comida do povo e o seu futuro é o povo te jantar chinês. Você vai servir de janta, como também qualquer maluco comunista. Você vai ser feito na panela. Então, tudo isto já descoberto. Então, as Forças Armadas do Brasil já estabeleceu este procedimento. E a opinião pública fica assistindo a televisão, insistindo em querer colocar dissidências das Forças Armadas com os ministros, colocando as possibilidades, criando factoides, criando ilações, todo tipo de sabotagem e espionagem à verdade. Essa é a situação. Essa é a composição. Então, nós estamos querendo imediatamente ou vocês que fazem parte dessa trama de vender o território da República Federativa à potência estrangeira, conhecida como China, ao território brasileiro, também como sua água potável. A água potável do planeta se encontra no Brasil. A fauna e a flora. Então, meu conselho, procurem o GSI
procurem a imediata delação de todos os seus malfeitos, porque não vai haver perdão. Nós estamos em guerra. O Brasil está em guerra. Estão entendendo? Estamos em guerra. Então, é melhor vocês da televisão, dos jornais, caírem na real e dar um chute na bunda desses chineses que estão aí, porque a casa caiu. Não tem composição, não tem vamos esperar, não tem. Isto não tem tempo de acabar. Isto vai até o final. A captura dos narcoterroristas, satanistas, pedófilos, assassinos da humanidade. Maiores informações, entraremos em contato. Peço a vocês, cidadãos brasileiros, que viralizem isto. Eu, lamentavelmente, não posso fazer nenhum tipo de resposta a arguições que vocês fazem nas minhas lives para não comprometê-los. Eu tenho como me defender, mas eu não posso defender vocês. Então eu evito de me relacionar com vocês. Peço, por favor, que tenham a bem da lei internacional e nacional de entender o meu posicionamento. Eu não me relaciono com nenhum presidente de nenhum país, não me relaciono com nenhum membro do judiciário de nenhum país, como também não me relaciono com nenhum membro de câmaras de deputados, parlamento, não. A minha área, ela é técnica, ela é específica. Estamos entendidos? Então, eu peço a vocês que vocês entendam. Isto não é brincadeira. Aqui não tem ninguém brincando. Nós estamos em guerra de sobreviver ou morrer. Vocês estão entendendo? Então, por favor, parem de brincar, tenham a temperança de olhar pela vida de vocês e dos seus filhos, já que vocês não são proprietários dos seus bens, porque já foi encampado pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês não são dono dos seus imóveis, das suas contas de banco e dos seus carros. Deu para entender? Enquanto vocês estão procurando cinco patas ao gato, e vocês não entendem porque até agora eu estou falando no Facebook. Deu para entender, meu filho? Ou tá difícil? Eu não quero falar palavrão porque eu preciso que vocês transmitam isto para todo mundo ter a plena sabedoria e responsabilidade dos seus atos. Porque os seus atos, fatos e circunstâncias trouxeram todos para serem julgados. A cleptocracia do judiciário,
a cleptocracia do Ministério Público Federal, a cleptocracia do Ministério Público Estadual, a cleptocracia da Polícia Judiciária. Entenderam? Então, quem tem não faz trato. Deu para entender? Transmita isto o mais rápido possível, para que chegue aos ouvidos desses elementos, espias e sabotadores.